Aquele dia começou como tantos outros, com o peso da incerteza apertando o peito antes mesmo de eu abrir os olhos. O chão frio sob o papelão improvisado foi a primeira sensação que senti ao despertar, seguido pelo barulho distante dos carros passando apressados, pessoas indo para trabalhos, compromissos, vidas que pareciam existir em outro mundo, muito distante do meu. Meu estômago doía, não apenas de fome, mas de vergonha, de medo, de cansaço. Eu já não sabia dizer há quanto tempo estava ali. Dias, semanas, meses? O tempo na rua perde a forma, vira apenas uma sucessão de sobreviver até o próximo amanhecer. Levantei devagar, o corpo pesado, as pernas trêmulas. Olhei ao redor tentando reconhecer algum rosto familiar, alguém que também dormia por ali, mas naquela manhã eu estava completamente sozinho. O sol começava a aparecer entre os prédios, iluminando uma cidade que parecia ignorar quem vivia à margem dela. Passei a mão no rosto, senti as lágrimas que ainda nem tinham caído, mas já estavam prontas. Eu prometera a mim mesmo que não choraria mais, que precisava ser forte, mas a força também se cansa. Caminhei algumas quadras sem destino certo. Cada passo era uma mistura de esperança e humilhação. Esperança de encontrar alguém disposto a ajudar, humilhação por precisar pedir. A fome gritava alto demais para ser ignorada. Parei em frente a uma padaria, observei as pessoas entrando, comprando pães, cafés, doces. O cheiro era quase insuportável. Meu corpo reagia sozinho, salivava, tremia. Pensei em entrar, mas a imagem no vidro me devolveu um reflexo que eu mal reconhecia. Roupa suja, cabelo desalinhado, olhos fundos. Respirei fundo e me afastei. Continuei andando até uma avenida movimentada. Carros paravam no sinal, pessoas conversavam, mexiam no celular, riam. Foi ali que sentei na calçada, encostei as costas em um poste e senti algo quebrar dentro de mim. As lágrimas vieram sem pedir licença. Não era só fome. Era a sensação de ter falhado, de ter perdido tudo, de não saber como tinha chegado àquele ponto. Lembrei de quem eu era antes, da casa, do trabalho, da família, dos planos. Tudo parecia pertencer a outra vida. Demorei alguns minutos até criar coragem. Quando o sinal fechava, eu levantava a cabeça e tentava falar com quem passava. A voz saía fraca, quase engasgada. Por favor, você poderia me ajudar com alguma comida? Alguns desviavam o olhar. Outros fingiam não ouvir. Teve quem acelerasse o passo, quem me olhasse com desconfiança, como se eu fosse invisível ou perigoso. Cada negativa silenciosa era como um empurrão para mais fundo do abismo. Em certo momento, já sem forças para segurar o choro, falei quase sem pensar. Minha voz saiu quebrada, embargada, carregada de dor. Eu tô com muita fome, por favor. Não era um discurso ensaiado, não era estratégia. Era desespero puro. Eu chorava enquanto pedia, sem conseguir controlar. Senti vergonha, mas já não tinha mais nada a perder. A rua tira até o orgulho quando a fome chega nesse ponto. Foi então que alguém parou. Uma mulher, aparentemente simples, segurando uma sacola. Ela me olhou nos olhos, de verdade, não como quem olha rápido para se livrar da culpa. Havia algo diferente naquele olhar. Ela não falou nada de imediato. Apenas se aproximou, se agachou na minha frente e colocou a mão no meu braço. Aquele toque, tão simples, foi como um choque. Eu não lembrava quando tinha sido a última vez que alguém me tocou com cuidado. Ela perguntou meu nome. Eu respondi entre lágrimas. Perguntou se eu tinha comido naquele dia. Balancei a cabeça negativamente. Sem dizer mais nada, ela abriu a sacola e tirou um prato com comida ainda morna. Arroz, feijão, carne, algo simples, mas que naquele momento parecia um banquete. Quando ela colocou o prato nas minhas mãos, eu desabei de vez. Chorei como criança. Não apenas pela comida, mas por ser visto, ouvido, tratado como gente. Antes de ir embora, ela disse algo que eu nunca esqueci. Disse que Deus não tinha se esquecido de mim, mesmo que tudo ao redor parecesse provar o contrário. Falou isso com uma calma tão sincera que atravessou minhas defesas. Eu não respondi. Apenas ouvi. Durante muito tempo, eu tinha parado de acreditar. Ou talvez nunca tivesse acreditado de verdade. Na rua, a fé costuma ser a primeira coisa a se perder, junto com a esperança. Comi devagar, quase com medo de acabar. Cada garfada aquecia não só o estômago, mas algo dentro de mim que estava congelado há muito tempo. As lágrimas continuavam caindo, misturadas com um sentimento estranho de gratidão e confusão. Por que ela parou? Porque naquele momento? Porque comigo? Enquanto comia,
Observei o movimento da rua, as pessoas passando, e algo parecia diferente. Como se o mundo, por um instante, tivesse diminuído o ritmo só para me lembrar que eu ainda estava ali. Depois que terminei, fiquei sentado segurando o prato vazio. Não queria levantar. Não queria que aquele momento acabasse. Foi ali, naquela calçada suja, com as mãos tremendo e o coração ainda acelerado, que algo mudou. Não foi um milagre instantâneo, não foi uma solução mágica. Foi uma semente. Uma pequena certeza de que talvez eu não estivesse completamente sozinho, mesmo nos meus piores dias. Ao longo das semanas seguintes, aquele episódio não saía da minha cabeça. Sempre que a fome voltava, que o frio apertava, que a solidão gritava, eu lembrava daquele olhar, daquele toque, daquelas palavras. Comecei a observar mais as pessoas, os pequenos gestos, as coincidências que pareciam improváveis demais para serem só acaso. Um café oferecido aqui, uma conversa ali, uma oportunidade de trabalho temporário que surgia do nada. Nada grandioso, mas o suficiente para me manter de pé. Um dia, encontrei um abrigo que eu nunca tinha tido coragem de entrar antes. Algo me impulsionou a tentar. Fui recebido sem julgamentos. Tive um lugar para dormir, um banho quente, uma refeição regular. Aos poucos, fui recuperando forças, confiança, dignidade. Não foi fácil. Houve recaídas, dias de desânimo, vontade de desistir. Mas aquela lembrança continuava me acompanhando como um fio invisível me puxando para frente. Comecei a ajudar outras pessoas no abrigo. Ouvir histórias piores que a minha me fez perceber que a dor não escolhe rosto nem passado. Vi pessoas que tinham tido tudo e perderam. Vi pessoas que nunca tiveram nada além da luta. E em cada olhar, eu via um pouco do que eu tinha sido naquele dia na rua, pedindo comida chorando. Passei a compartilhar minha história, não como vítima, mas como alguém em reconstrução. Minha fé, que antes era quase inexistente, começou a se transformar. Não em algo religioso no sentido tradicional, mas em uma confiança diferente. Uma fé na possibilidade, na humanidade, no amanhã. Entendi que fé não é ausência de dor, mas a decisão de continuar mesmo quando tudo parece perdido. Que às vezes ela chega disfarçada de um prato de comida, de uma mão estendida, de um estranho que resolve parar. Anos depois, ainda lembro daquele dia com nitidez. Lembro do chão, do choro, da fome, da vergonha. Mas lembro, principalmente, do momento exato em que algo dentro de mim se recusou a morrer. Não sei onde aquela mulher está hoje. Nunca mais a vi. Talvez ela nem imagine o impacto que teve na minha vida. Talvez, para ela, tenha sido apenas mais um gesto. Para mim, foi o dia que mudou minha fé para sempre. Hoje, quando posso, eu paro. Eu olho. Eu escuto. Eu ajudo. Não porque me sinto superior, mas porque sei exatamente o que significa ser ignorado quando mais se precisa. Sei como um pequeno ato pode se tornar um ponto de virada. E toda vez que estendo a mão, lembro de quem eu fui naquela calçada, chorando e pedindo comida, sem saber que aquele seria o primeiro passo de uma caminhada que, mesmo difícil, me devolveria algo que eu achava perdido para sempre, a esperança.